Temos bomba aí contra o senhor Eduardo Bolsonaro. Olha, a coisa vai ficar feia, viu? Eu já falei com o amigo Léo Bastos, da Rádio TV Repensar, e ele vai acionar o Ministério Público, mas não tenha dúvidas, parlamentares também vão saber disso, porque eu tô fazendo um barulho nas redes sociais, aliás, não só eu, para que chegue aí em vários parlamentares, para que peçam investigação da Polícia Federal contra Eduardo Bolsonaro. Pelo quê, Thiago? Por roubo de dinheiro público da Lei Rouanet. Aí você, opa, peraí. Lei Rouanet? Mas não são os bolsonaristas que ficam falando de Lei Rouanet toda hora? Exatamente. Eu bem que estava desconfiado. O bolsonarismo, a estratégia deles é apontar nos outros o que eles mesmos fazem. E eles estão aí, desde antes do Bolsonaro ser presidente, falando de Lei Rouanet, inventando um monte de mentiras, que a Lei Rouanet é para roubar dinheiro público, que é para sustentar vagabundo, bererê, barará. Pois bem, você sabia que durante o governo Bolsonaro, eles aumentaram em mais de 600 milhões a verba da Lei Rouanet? Você fala, peraí, Thiago, mas eles não falavam que era para vagabundo isso? Por que eles aumentaram em 600 milhões a verba? Exatamente. Agora você sabe que boa parte do dinheiro sumiu. Como assim, Thiago? Boa parte do dinheiro da Lei Rouanet, durante o governo Bolsonaro, sumiu. Vai ter que ter uma bela investigação para saber onde foi parar esse dinheiro. Eu vou te mostrar aqui para você ver a diferença de Lei Rouanet durante o governo Bolsonaro. Captação da Lei Rouanet ano a ano. Você vai ver aqui, assumiu o Bolsonaro, de repente foi de 1,5 bilhão para 2 bilhões e 100 milhões. Por que ele aumentou em 600 milhões a verba? Aí vem o governo Lula, que obviamente investe em cultura, e aumentou ainda mais, e deveria aumentar, inclusive, ainda mais, e vou além. Você vai ver a Coreia do Sul, né, que é o país aí queridinho na cultura de todo mundo, você vê que as séries, filmes, reality shows da Coreia são os que mais fazem sucesso hoje em dia. Eles têm uma lei parecida com a Rouanet que investe muito mais que isso, mas é coisa de 20, 30 vezes mais. Os Estados Unidos têm a lei parecida, por isso que Hollywood é tão grande, Hollywood é um complexo de propaganda dos Estados Unidos, assim como a Coreia usa aí seus filmes e séries para expor aí a cultura do país e fazer com que mais gente queira visitar ou fazer negócios no país, os Estados Unidos fazem igual. E aí o Brasil precisa de uma coisa assim. Os Estados Unidos têm uma lei parecida, inclusive no esporte, coisa que o Brasil ainda não tem. Tem uma lei de incentivo ao esporte, mas é bem menor que a estadunidense. Aí você fala, o Bolsonaro aumentou em 600 milhões aí a Lei Rouanet. Que coisa, ele não era o maior crítico? Isso foi justo quando entrou o Mário Frias e o Porciúncula. Porciúncula era o número 2 do Mário Frias. Pois bem, ele aumentou em 600 milhões de reais a captação aí da Lei Rouanet e boa parte do dinheiro sumiu. Enquanto isso, o Porciúncula fez uma holding com o Eduardo Bolsonaro, que eu já falei aqui faz algum tempo. Só que essa nova denúncia contra o Eduardo Bolsonaro se cruzou com uma antiga. Eu falei aqui, olha, em 2023 ainda, eu fiz um vídeo mostrando que tinha uma investigação nos Estados Unidos sobre o fato de que o Eduardo Bolsonaro abriu uma empresa em Miami junto de um rapaz chamado Paulo Generoso. Esse Paulo Generoso, ele é um golpista. Ele era um dos financiadores aí da tentativa de golpe de Estado. Ele é investigado aí no inquérito das milícias digitais. Pois bem, o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Generoso abriram uma empresa em Miami. Só que uma reportagem da agência pública foi até lá, no local, e viu que lá era um complexo de edifícios residenciais. E aí perguntaram, olha, tem uma empresa aqui no apartamento tal. E falaram, não, aqui não pode ter empresas aqui dentro. Aqui são só apartamentos. Não tem nem aqui lojinha dentro aqui desse complexo. Aqui são só... Entrou daqui para dentro é só residencial. Estranho, né? Bem estranho. Muito próximo esse endereço de onde o Ossef tem alguns apartamentos aí avaliados em dezenas de milhões de reais. Pô, que coisa. Com qual dinheiro, né? Que o Ossef tem esses apartamentos. Lembrando que ele, como advogado do Bolsonaro, ele fechou negócios milionários com muitas empresas que são acusadas e cujos donos confessaram pagar propina a centenas de deputados lá no passado. E muitos dos deputados recebiam propina por meio do advogado. Não vou insinuar nada aqui entre o Bolsonaro e o Ossef e esses milhões, mas é estranho. Eis que, em Arlington, Texas, Eduardo Bolsonaro e Porciúncula, este que aumentou o dinheiro da Lei Rouanet e parte do dinheiro sumiu, abriram uma empresa juntos, uma holding. E aí, eles abriram essa empresa e a holding, eu expliquei aqui outro dia, é como se fosse uma empresa que serve de guarda-chuva e dentro dessa empresa tem várias outras, embaixo desse guarda-chuva. É como, eu dou um exemplo, a Meta é uma empresa grande
E aí é dona do Facebook, do Instagram, do WhatsApp e de várias outras empresas menores aí que o Mark Zuckerberg, olha, que a Meta comprou. A do Eduardo Bolsonaro é a mesma coisa, tinha holding. Entre as empresas participantes dessa holding, tinha uma chamada Omni. Vou te mostrar aqui. Essa empresa tem endereço nos Estados Unidos e endereço no Brasil. E no Brasil, o endereço é a residência desse político aqui, que é presidente aí do PL numa cidade do interior de São Paulo, que é o Leandro Amorim. Pois bem, aí Leandro Monteiro. Aí o Leandro Monteiro foi perguntado também pela agência pública, ele falou, não tem nada a ver com essa empresa, não sei de nada. E tá estranho, Eduardo Bolsonaro é sócio de uma empresa que não faz nada, não tem endereço, ou seja, é uma empresa de fachada. Por que Eduardo Bolsonaro ia ter uma holding, e aí embaixo dessa empresa ia ter empresas de fachada? Pois bem, aí a agência pública foi cafucando, e descobriu que o Eduardo Bolsonaro também é sócio de algumas outras empresas. Entre eles, tem a Eduardo Bolsonaro Cursos Limitada, que ele é sócio com a esposa dele. E aí tem uma empresa chamada Camisetas Opressoras, que ele estava fazendo ali propaganda de camisetas. Tinha até uma camiseta que ele usava sempre, que era um cachorro fazendo cocô. E uma chamada VIX Publicidade. Aí você fala, pô, que coisa, Eduardo Bolsonaro cheio de empresas nos Estados Unidos. Só que a coisa vai piorando. Porque essas empresas, a grande maioria, são de fachadas também. A reportagem foi lá nos endereços e achava aqui, ó, que não tinha nada, simplesmente não tinha nada. Aí, essa empresa de publicidade é de um ex-assessor do deputado Gil Diniz, que é aquele chamado carteiro reaça, que é inclusive um deputado que também tentou me prender, um bolsonarista, entrou no Ministério Público pedindo minha prisão também, e aí não deram. E aí foram lá na empresa e viram que tá meio abandonado, ó, tá tudo assim, ferrado, abandonado, e aí viram que o Eduardo Bolsonaro nunca tinha estado nesse local. Pois bem, depois também viram que tem uma outra empresa que chama Brás Global Holding, e essa empresa é uma importadora e exportadora. Essa é a empresa em que ele tem sociedade com Paulo Generoso, que é esse golpista. Então você vê que a coisa vai ficando pior. Essa empresa, ela está, sabe onde? Em Arlington, Texas. Arlington, Texas é onde Eduardo Bolsonaro está em uma mansão. E aí eu vou te lembrar uma coisa sobre quando o Lula, antes da eleição de 2022, estava em São Paulo. O Lula ficou um tempo no bairro ali dos Jardins, em São Paulo, que é um bairro que tem muitas casas grandes, mansões, etc. Aí o jornalismo investigativo, o Rodrigo Rangel do Metrópolis, foi revirar o lixo do Lula. Ele foi até o endereço que estava o Lula, foi lá, pegou o lixo, foi revirar o lixo para falar o que é que tinha no lixo do Lula. Esse é o nível, quando o Lula alugou uma casa lá em São Paulo. Aí você vê, a imprensa foi revirar o lixo dele. Tinha fotos de cima, do lado, de drones, tudo que você puder imaginar, fotos da mansão do Lula em São Paulo, isso em 2022. O Lula ficou cerca de 6 meses lá. Menos, porque começou o período eleitoral, ele estava viajando o país inteiro, né? Até antes do período eleitoral ele viajava, então ficou pouco tempo lá. Mas era a mansão do Lula, eu lembro como falou o Metrópolis, foram várias matérias sobre o lixo do Lula. Olha, tinha um vinho de 5 mil reais no lixo do Lula, tinha um presente de alguém que deu para ele. Aí você vê que, nossa senhora, esse é o nível. O Eduardo Bolsonaro, ele tá morando, eu vou te mostrar a foto, porque numa matéria, assim, descompromissado, mostraram a foto ainda cortando, assim, porque esse não era o foco da matéria. Mostraram a mansão em que está o Eduardo Bolsonaro, lá no Texas. Ele faz aí, eu estou sendo perseguido. Vou te mostrar aqui uma foto do lado de fora da mansão do Eduardo Bolsonaro. Tá aqui, no Texas. Na mesma cidade de Arlington, o aluguel de um apartamentinho com 2 quartos, mas apartamentinho mesmo, de 60 metros quadrados, não sei nem como cabem 2 quartos em 60 metros quadrados, imagina como é apertadinho, custa não menos que $1.500 por mês, mais as despesas que tem lá, imposto, que é o equivalente a IPTU, o equivalente lá a condomínio, etc. Então não sai por menos de $2.000 mensais. Estamos falando aí de mais de R$10 mil, que é mais de 1/3 do salário que Eduardo Bolsonaro ganhava como deputado. Estranho, né? Um apartamentico. Imagina quanto custa o aluguel dessa mansão. A imprensa não mostrou, porque a imprensa não tem nenhum interesse em mostrar o luxo da família Bolsonaro. A gente sempre viu isso. Bolsonaro mora numa mansão em Brasília, você não sabe nem a foto da mansão. A mansão anterior que ele morou era chamada de casa, apesar de ser uma mansão. Aí ele se mudou para uma bem maior, que ele achava pequena, a mansão que ele tinha. Aí não mostraram. Até hoje você não sabe como é o lugar que mora o Bolsonaro. Só que
No caso aí do Eduardo Bolsonaro, a esposa dele acabou mostrando. Vamos lá, olha isso aqui que a imprensa não mostra, né? Que o meu tá viajando. Esse espaço aqui, que legal, uma sala de jogos. Olha isso, aqui tem adolescente também da virada. Ou os maridos mesmo. Olha aqui, linda, sério. Essa casa é incrível, olha aqui. Olha isso aí. Quando chegaram, nem consegui gravar, gente, porque a euforia era tanta, eles pulavam. Eles bagunçavam, aí já puxavam uma colega aqui pra fazer capa, eu vou subir pra mostrar pra vocês. Deixa eu mostrar essa área externa aqui. E tem mais um quarto lá. Mas se as crianças estavam... Eu até falei, gente, vamos dar uma voltinha pra mostrar a casa. Porque eles não param, estão brincando demais aqui, a casa é muito legal. Olha, outra suíte. Seria mais confortável ficar quieto, recebendo um excelente salário e fingindo defender os paulistas e meus irmãos brasileiros do que enfrentar esse sistema covarde e desumano. Mas eu não aceitei esse chamado para ter conforto ou comodidade. Eu aceitei esse chamado para defender os valores da nossa civilização. Tá aí, isso é parte aí, ela fez os stories já faz alguns dias, isso é parte aí, a mansão dele. Você viu ali? Aquela sala enorme é uma suíte, aquilo não é a sala da casa não, tá? Você escutou o que ela falou? Aquela sala com aquele sofá grandão em L, lindo ali, aquilo é uma suíte. Aí ela virou assim e tinha a cama ali, quer dizer, você vê o tamanho do luxo. Uma casa dessa não sai por menos aí de 1,5 milhão, 2 milhões de dólares, mas fácil custa isso aí. De onde veio essa grana? Pois bem, aí você descobre que o Eduardo Bolsonaro, na holding dele, ele também tem aí empresa de importação e exportação, uma empresa que tem o mesmo nome de uma empresa que já foi fechada, que chama Liber, que é de importação e exportação de ouro e de outras coisas. E ele também tem uma empresa de importação e exportação no setor de carnes. Aí você fala, peraí, que estranho. De repente, o Eduardo Bolsonaro se muda para o interior do Texas, Arlington, uma cidade grande, mas interior. E aí, ele tem como sócio nessa cidade o cara que era o gestor da verba da Lei Rouanet, que é o Porciúncula, que ficou conhecido porque ele ficava xingando lá o Paulo Coelho no Twitter, e o Paulo Coelho respondia e humilhava ele. E aí ele ficava quieto, Porciúncula. Em determinado momento ele parou porque ele cansou de ser humilhado. E o pior, tinha teto de vidro porque ele toda hora ia com o Mário Frias de primeira classe para os Estados Unidos. Eles iam lá turistar em Los Angeles, aí ficavam lá 3, 4 dias, primeira classe, e voltava. E ficava lá, tirava foto na calçada da fama, tudo mais, e inventava que teve 1 ou 2 reuniões para justificar o gasto excessivo de 2 passagens de ida e volta de primeira classe, hotel 5 estrelas, café da manhã, almoço e jantar em hotel 5 estrelas, carro alugado, blindado para eles se locomoverem, etc, etc, para 2 reuniõezinhas que podiam ser feitas por videoconferência, era turistando com dinheiro público. Mas agora ele sabe que não era só turistando, não. Dinheiro da Lei Rouanet estava sumindo, e aí ele virou sócio de Eduardo Bolsonaro. Agora, a Polícia Federal tem que investigar para onde foi o dinheiro da Lei Rouanet e se a parte do dinheiro da Lei Rouanet foi para empresas ligadas a algum desses nomes. Por quê? Porque tudo indica que eles sumiam com esse dinheiro, levavam para os Estados Unidos de alguma maneira, e aí o Eduardo Bolsonaro tá lá pegando dinheiro. Porque o Jair Bolsonaro falou que, o meu filho vai ficar nos Estados Unidos, o pai banca. Como se, o Bolsonaro vai bancar. O quê? O Bolsonaro não gosta de gastar em nada, ganhou 17 milhões em Pix, e ele só pega dinheiro que ele tem ali de quando ele era presidente, que ele estava roubando. E tudo o que o Bolsonaro gasta, veja como é que ele é, mesmo depois de roubar tanto, tudo que ele gasta ele coloca na conta do PL, do partido dele. Inclusive quando ele ficou nos Estados Unidos, depois de ter roubado tanto de todos os imóveis lá dele, que a gente soube que ele comprou em dinheiro vivo, de todas as rachadinhas, imagina o tanto que ele não roubou como presidente, o Bolsonaro vendeu as joias que recebeu como propina para pagar a sua estadia de 3 meses nos Estados Unidos. Ou seja, até para isso, ele falou, não vou pegar dinheiro que eu já tenho não, vou pegar dinheiro aqui, coisa que está roubada aí que eu não transformei em dinheiro ainda. Alguém acha que ele vai pagar o Eduardo Bolsonaro ficar nos Estados Unidos? Nananina não. Isso é com outro dinheiro, é muito caro, é muito mais do que o salário de deputado. Lembre-se, ele está no Texas, ele tem que ficar indo... A gente nem sabia qual cidade que ele estava, imaginava-se que era na Flórida ou perto de Washington, porque ele está toda hora em Orlando ou em Washington. Quer dizer, ele ainda fica pegando passagem de primeira classe lá nos Estados Unidos, de avião para cima e para baixo. E Arlington nem é a cidade que tem aeroporto, o aeroporto fica ali perto em Dallas. Aí você vê, peraí, tem coisa aí, tem muita coisa aí. Então agora é hora da Polícia Federal fazer um pente fino no que foi feito na Lei Rouanet, porque você vê, e essa é a mais escancarada, eles apontam nos outros o que eles fazem. Eles acusam a esquerda de estar ali com facções criminosas, e aí você vai ver que transportava cocaína no avião presidencial,
era o Bolsonaro, quem tinha ali drogas no avião da igreja era a Damares, o Jorge Seife no caminhão, aí você vê quem tentou soltar a líder do Comando Vermelho foi a Carla Zambelli. E a maior acusação que eles sempre fizeram, desde que surgiu o bolsonarismo, era da Lei Rouanet. E agora a gente viu o que eles fizeram, né? Agora a gente vai ver viu que eles usavam no poder a Lei Rouanet para roubar dinheiro público, e agora Eduardo Bolsonaro foi aproveitar a vida. Você viu como a esposa dele tá feliz? Ai, as crianças estão eufóricas, por isso que ele não voltou. Tá lá vivendo na mansão, e a imprensa não tá nem aí para isso, a imprensa não quer saber, a imprensa não fala de crimes de corrupção do bolsonarismo, nunca, é muito raro. Só eu lembro uma repórter que era do UOL, que era a Juliana Dalpiva, ela fazia alguma matéria aqui e ali. Fora isso, a imprensa não fala de corrupção do Bolsonaro. Por quê? Porque ele é de direita. A imprensa não mostra nunca corrupção da direita. Corrupção para o sistema, que são os bilionários, que são os maiores patrocinadores da imprensa, que é o establishment. Corrupção tem que ser associada à esquerda, nunca à direita. Essa é a ordem que tem lá. Por isso que eles não mostram. É por isso que, no caso do Lula, reviram até o lixo. Quer dizer, o repórter vai lá chafurdar no lixo do Lula, suja a mão lá de lixo, de coisa estragada lá que tá no lixo, só para ver se acha alguma coisa para fazer matéria sensacionalista. E já o Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, etc., fazem o que querem, não tem problema algum, a imprensa não mostra, é isso, tá? Só que a Polícia Federal vai pegar. Então o Eduardo Bolsonaro que se prepare, já ele vai ser obrigado a ficar nos Estados Unidos, porque se ele voltar para o Brasil ele vai ser preso, mas não por golpe de Estado, ele vai ser preso por outros motivos, pelo que eu tô vendo aí, por roubo de dinheiro público. Veremos aí. Eu peço a sua inscrição no canal, vamos seguir aqui na luta contra essa corja maldita. Falou!